cronograma. Espero que tenham gostado do coffee. A Carol faz tudo assim, ó, com muito carinho, sempre. Agora teremos uma mesa redonda sobre empreendedorismo para personal trainers. Vamos receber profissionais que transformaram a eletroestimulação em oportunidade de negócio. Uma conversa prática sobre empreendedorismo, posicionamento e crescimento profissional. Recebam agora Regina Stephanie, Henrique De Altri e Cristiano Freitas. A mediação vai ser conduzida por Xavier Iglesias. Bom, vamos de novo. Quando eu apresentei, fiz a entrada, eu falei um momento que tínhamos aqui muito profissional, né? Mas que, além disso, eu enxergava empreendedores. E aqui temos isso. Aqui temos empreendedores. E eu tive o prazer e o privilégio e a honra de acompanhar estes três casos, cada um de um jeito, né? Inclusive a Gina agora está sentada aqui. Amanhã, ou não sei se hoje, porque tem tanta coisa aí, né? Mas vamos ter uma nós para falar de formação e tudo mais, né? Mas agora vamos ver como um educador físico que já evoluiu a personal trainer, né? Porque todos eles, quando tiveram já contato com a eletroestimulação, já eram personal trainers. Alguns, inclusive, com outra tecnologia, né? Que era que estava na época, então você já era empreendedor na época, né? Mas a pergunta aqui para abrir, né? Além de que cada um vai ter seu momento para se apresentar, mas a pergunta para abrir seria quando, tá? E quais foram os motivos que os clientes de vocês enxergaram na transição de ser um treinador a ser um empreendedor ou um empresário, tá? Então, vamos iniciar com a Gina. Logo comigo, gente. Então, Gina, é com você. Bom dia, né? Já conheço algumas carinhas aqui, quem ainda não me conhece. Eu sou Regina, profissional de educação física, já desde 2020. Desde 2020 eu trabalho com eletroestimulação e especialista em artes marciais, tá, gente? Eu gosto de falar isso porque, assim, a eletroestimulação foi o segundo plano que entrou na minha vida, que foi incrível, mas a minha base sempre foi a arte marcial. E desde quando eu comecei a empreender, eu vi a importância de introduzir eletro. O primeiro motivo foi público 40+, que estão entrando no período pré-menopausa, perdendo massa magra. E um dos principais motivos também foi aumentar o meu ticket, diminuir o tempo de atendimento e conseguir mais clientes. Pode ir. Todo mundo aqui é iniciante, tá, gente? Bom dia, pessoal. Eu sou o Henrique. Trabalho com eletroestimulação desde 2017. O motivo pelo qual eu busquei eletroestimulação é porque eu não estava feliz com a musculação. E aí eu falei, vou investir, vou tentar algo novo. Eu não acreditava até então, até conhecer, até fazer um treino e ver que existia a base científica em cima. E aí eu tinha a opção de investir ou atuar para alguém. E foi quando a eletroestimulação gerou um salto na minha carreira profissional. E desde então, o que mudou a chave para mim foi entender que nós somos principalmente vendedores. Então, se você tem dificuldade com venda, vamos estudar, vamos
achar as técnicas, porque o que a gente faz a todo momento é vender a imagem. Então, a forma como você fala, a forma como o seu corpo fala e a forma como o cliente te enxerga também. Isso é extremamente importante. Eu acho que, e o principal disso, a chave, ela virou quando eu entendi que eu tenho que entregar valor para a pessoa. Uma aluna minha, essa semana, ela falou assim, eu chegava na aula com dor e eu saio da aula sem dor. Isso é impagável. Então, não tem um valor maior, independente do ticket que a pessoa te pague, do que ter um feedback desse. Bom dia, né? Espero que vocês estejam gostando até aqui. Eu já tive aqui em outros momentos e complementou essa mudança de chave a qual a gente vai falar aqui. Né? Eu sou Cristiano Freitas, eu trabalho na TechFit, sou gestor de uma das unidades, trabalho na parte comercial, atendo pessoas diretamente desde 2014 e eu comecei a notar dentro da academia que todo mundo fazia a mesma coisa. Todo mundo queria tomar uns todinhos, treinar, ficar estético, né? Nada contra, tá bonitão. Ficar estético, né? Porque isso somava muita necessidade que o cliente tinha, a percepção que ele tinha naquele momento. E aí eu comecei a entender que tinha um público que estava lá fora, que é a galera que tem dor, é uma galera que tem um problema com obesidade, baixa estima, e que ninguém procurava por eles. E, querendo ou não, eu olhei para esse público. A chave virou para mim e eu só acompanhei essa virada de chave. Porque hoje em dia, se a gente prestar atenção, tudo que está ao nosso redor entrega resultado. Tudo. Né? Estava comentando com as meninas ali. A pessoa pode até comprar um Apple Watch, né, a princípio, porque ela viu um status, porque ela achou legal, porque é bom mesmo, funciona, ótimo. Mas, de repente, ela começa a interagir com ele. E se ela começa a aumentar a performance dela, ela migra para uma outra marca, a qual vai entregar mais resultado dela. E eu pensei, por que eu não posso ser essa pessoa que entrega mais resultado? Né? Porque hoje em dia, eu acho que acredito que a gente vai falar um pouco mais disso, mas a grande virada para mim foi perceber o mercado que não era percebido e acompanhar a dança que eles fazem, né? Porque acho que aqui tem alguns médicos que lidam com isso, porque a parte mais difícil, às vezes, não é emagrecer uma pessoa, trazer um protocolo para ela, mas é mudar, como o nosso evangelista falou, o mindset. Porque, às vezes, ela pode ter um gatilho e aquilo voltar. E aí eu comecei a buscar as tecnologias, e aí eu entro na TechFit. Né? Eu falei, cara, onde todo mundo falava isso não funciona. E se funcionar? Né? E eu sou grato por isso até hoje, porque a eletroestimulação mudou nossas vidas. Né? É isso. Muito bom. Três perfis diferentes, três experiências, três percepções. Vamos um por um. Aí o Henrique explicou de logo mais, já estava trabalhando com a tecnologia e explicou das dificuldades de vender. Esta é uma coisa recorrente. Normalmente são personal trainers ou fisioterapeutas, não são vendedores, não são comerciais. E muitos falam para nós, nossa, mas como comunicamos, como que fazemos? E a marca tem esta percepção que há esta necessidade e trabalhamos muito nisso. O Jefferson é perfeito, né, para motivar as pessoas a comunicar e tudo mais. Mas você, Henrique, foi muito claro. Tem problemas para vender? Fala comigo. Então a gente quer falar com você sim. Então conta como é a abordagem, né? E para as pessoas entenderem. Olha, uma coisa que é extremamente importante é você de verdade se interessar pela vida da pessoa, pela dor da pessoa. Uma coisa que pode converter muito mais, a pessoa vai chegar, por exemplo, no seu Instagram, no seu direct, vai te mandar uma mensagem perguntando qual o valor da sessão. Uma estratégia é você tentar levar a pessoa para uma chamada de vídeo,
para que ela possa explicar e ela se sinta acolhida. Eu acho que isso é o principal. Você demonstrar o interesse pela dor da pessoa, e aí depois você apresenta a sua forma de trabalho. Para mim funciona muito, eu estava até conversando com a Mari, a questão dos planos. Eu trabalho com plano trimestral, semestral e anual, de 1 a 3 vezes por semana, por exemplo. E aí isso me deu uma estabilidade muito grande na questão de controle financeiro. E outra coisa importante é lembrar que o faturamento que você tem não é o seu lucro, para que você tenha um controle aí da sua gestão financeira. Mas voltando para essa questão das dores, aí é aquela questão de valor novamente. A hora que você entende que você é um empreendedor e o seu papel não é só trazer, eu vou melhorar a massa muscular da pessoa ou diminuir a gordura da pessoa, é resolver, de fato, um problema da pessoa, que vai muito mais, são camadas mais profundas do que apenas essa questão corporal. E é quando a pessoa ela consegue sair da sua aula com uma sensação melhor do que ela chegou, cara, isso não tem valor. E a pessoa, naturalmente, ela vai enxergar em você como um membro da vida dela. E acho que é a forma de você conseguir fidelizar a pessoa. E eu vou só afirmar uma coisa. Ele consegue este fato, porque já vamos para o terceiro equipamento, sabem? Então, quero dizer que são muitas pessoas que começaram, seguiram e vão se incorporando à equipe. Assim, eu atendo muito idoso e muitas pessoas com dor. Não tem, assim, uma senhora que, ela só de relatar que ela consegue hoje descer uma escada sem segurar no corrimão, isso muda a vida da pessoa. E são detalhezinhos. Uma coisa importante também é fazer com que a pessoa grave vídeos, relate as melhoras. Isso você vai colocando na sua rede social, que você precisa movimentar, não tem jeito. Isso vai agregando e vai trazendo mais pessoas para a sua rede. Gina. Gente, o caso da Gina é bem especial, né? Porque ela trabalha aqui, ela tem seu equipamento e ela faz autênticas malabarismos com o tempo e os agendamentos, que nem todos vocês, ou que todos os que trabalham com este equipamento. Então, Gina, conta para nós duas coisas. Uma, como, ao momento que você acrescentou eletroestimulação muscular no seu trabalho, no seu atendimento como personal, teve que ajustar a agenda, então ganhou mais tempo, porque era menos tempo os treinos, né? Mas como ajustou tudo isso? Como consegue estar aqui e gestionar a pessoa que opera por você e que você também faz horários, né? Então, conta um pouco isso, porque tempo e resultado, né? Então, começamos optimizando o tempo, mas depois vem mais clientes, e voltamos a estar nesse problema de personal treino, que é o tempo, desde que acordo até que tenho tantas horas, tantos treinos, né? Então, como otimizamos isso? Como rentabilizamos isso, Gina? Você, aliás, que está em duas linhas. A resposta é como realmente eu faço isso, gente. Porque, nossa, eu acordo todo dia 4h30 da manhã. Vou dormir quase meia-noite. Mas o que eu queria falar é o seguinte: quem investe vai trabalhar de madrugada até tarde, gente. Porque até dar o lucro, vocês vão ter que acordar cedo, vai ter que dormir tarde, vai ter que prestar atenção no seu serviço. Eu aqui me dedicando, né? Eu sou responsável pela parte de treinamento. Então, é atenção dobro, tem que estar com energia o tempo inteiro. E a Eletro me ajudou nesse processo. 30 minutos é o meu atendimento. Esses 30 minutos eu consigo administrar cada aula. Só que eu tive uma estratégia. Quando eu comecei a trabalhar com eletroestimulação, que eu vou contar um pouquinho da minha história rapidinho, eu comecei com 7 alunos. 7 alunos e 2 alunos eram apenas de um condomínio. Era um casal. E quando eu comecei a dar esse atendimento, eu tinha total confiança deles.
essa questão de valores que o Henrique falou é muito sério. Tem muito profissionais, não estou só falando de personal trainer, mas muito profissionais que não dão valor ao seu cliente. O que é dar valor ao seu cliente? Entender a dor. Se ele tem alguma lesão, pedir exames para dar uma olhada, acompanhamento, indicar outro profissional se você não consegue dar aquela atenção, para dar a introdução do próximo treinamento. E eu tenho desses 2 casais que eu tratei eles muito, e até hoje, muito bem. Eu consegui hoje praticamente estar no condomínio inteiro. Então, para mim, facilitou muito essa questão de valor. Porque hoje eu, numa segunda, terça e quinta, eu estou em um condomínio. Então, é um atrás do outro, marido, esposa, mãe, filha, vizinho, sogras. Então, isso facilitou muito o atendimento de 30 minutos. E como o Xavi falou, como que eu faço isso? Daqui a pouco, já vou estar comprando outro e colocando um profissional para trabalhar para mim, porque não dá. É isso. Conta pra gente. Bom, como o Xavier falou, né? São 3 perfis diferentes. Eu sou muito grato a Deus pelos caminhos que Ele reservou para mim, porque eu tive uma grande vantagem, Xavier. Eu pude usufruir de todo o conhecimento de pessoas maiores do que eu para poder me incentivar. Para vocês terem uma ideia, o evangelista, como costumo dizer, que os estudos dele são meus, né? A doutora Bruna Massarotto, né, tem um papel importantíssimo para nós. Então, traz. E tem uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Eu acho que infelizmente, eu achava que isso é um diferencial na área da educação física. Nós somos muito egoístas, arrogantes, prepotentes muitas vezes, porque a gente não aceita a capacidade do outro, parece que isso incomoda, né? Se a gente consegue unir forças, a gente vai muito mais longe, e isso é muito fundamental para a nossa carreira. Imagina agora, você está chegando numa rede de academias, de eletroestimulação, a qual a gente está aqui, e você acha, olha, eu tenho 20 anos de treinamento com atletas da musculação, tá, mas você entende de eletroestimulação? Mudou tudo. O jogo mudou para você. Você precisa sentar, precisa ouvir, precisa captar e absorver para o teu negócio. E é por isso que eu falo que, graças a Deus, eu entendi isso muito rápido. Então, hoje, a gente tem um exemplo de um profissional que desbravou, né? Tem uma outra que foi seduzida, e eu costumo dizer que, no meu caso, eu fui um ponto de lança desse equipamento, desse produto, porque concordo com ele, eu sou apaixonado pelo que eu faço, e quanto mais complexo é esse cliente, para mim é a melhor oportunidade que eu tenho, porque hoje a gente vê profissionais de altíssimo nível nos convidando para trabalhar. Então, o que acontece? Hoje a gente está no mercado do músculo. Eu acho que essa frase esse cartaz ficou maravilhoso, porque a gente trabalha em conjunto. Aonde termina a parte da nutrição, entra para a parte da fisioterapia, que vem com o educador físico, que vem com todo um projeto. Eu não posso me dar um luxo de entender o que um lutador precisa, mas, de repente, eu posso ceder para a Gina tentar entender esse cara no ambiente dele. Ou uma sarcopenia, às vezes, para uma pessoa mais velha, tem diretrizes, tem processos que a gente tem que respeitar. Ou para uma pessoa que hoje está correndo, está lá no Ibirapuera, correndo, treinando, ele tem outra realidade. E a gente quer ser egocêntrico, às vezes, e arrogante, e achar que a gente sabe tudo. E não sabe. A gente precisa entender que a evolução é constante. Toda vez que eu estive aqui, e eu acho que agora eu posso falar, talvez até com mais mérito que os meninos, mas o que a Moinhos Pro está fazendo, e aqui tem empresários que já trabalharam com outras marcas e trabalham ainda, é um grande diferencial a qual eu estou me referindo, que é trazer informação, trazer conhecimento, porque a gente precisa criar um ecossistema onde nós nos ajudamos.
E esse ajudar é porque, assim, a gente tem um evangelista que faz pesquisa, eu tenho um Xavier que traz os melhores, absorve todo o mercado e traz para a gente, com a Winspro, um equipamento melhor, que está nos ouvindo e falando, olha, meu cliente precisa de mais mobilidade, meu cliente está acamado, né? Eu preciso fazer um outro tipo de situação com esse cliente, e às vezes o colete não permite, e você tem que ter essa sacada. E aí fica uma dificuldade. Hoje eu não consigo ter um preço. Se alguém me pergunta, já me perguntaram isso lá fora, perguntar quanto você cobra, vocês falam, não sei. Sinceramente, hoje é difícil para mim. Por quê? Amanhã eu estou com a Gina, está fazendo um trabalho específico. E aí ela está envolvendo um nutrólogo, está envolvendo um médico que tá fazendo um tratamento, e ele fala, cara, você não pode cobrar isso, é muito pouco. Você tem que cobrar mais, porque senão você vai desvalorizar o nosso trabalho. Então, é um novo cenário que a gente começa a absorver e entender que a gente precisa se qualificar e estar pronto para as dificuldades e atender o mercado que está vindo. Porque, é como eu falei, hoje a gente, talvez o que fica na minha cabeça é que nós vendemos resultado. Como nós chegamos para vender esse resultado é que vai definir quem somos no mercado. Eu acho que uma coisa importante é que a pessoa, ela de fato, ela se joga de corpo e alma. Então, se você vai defender o seu produto, o seu negócio, você precisa ter a experiência em você mesma. Se vocês estão pensando em investir no aparelho, treinem, vejam como é a experiência com vocês, porque isso, na hora que você for vender, vai fazer diferença. A forma como o seu olho vai brilhar, para você manter a sua segurança e passar a sua experiência do seu produto para o seu cliente, vai fazer a diferença no processo. Ô, Xavier, inclusive isso que ele está falando, desculpa até, mas eu queria pegar esse gancho. É bem legal que a gente tem vários cenários com a eletroestimulação. São várias necessidades que o nosso público nos apresenta. Mas a gente tem aquela galera que treina conosco. Aquela galera que vai jogar uma bola, que vai fazer um treino no domingão, né, no Ibirapuera, vai fazer uma corrida livre. E, às vezes, é muito comum para nós lá, às vezes, eu marcar um treino com esse aluno. Eu treino junto com ele, com a eletroestimulação junto com ele. Eu me divirto junto com ele, né, para justamente agregar. Eu acho que a maioria das academias tem aquela questão de você indicar um cliente, você trazer um cliente, mas o maior, para nós, assim, hoje, o maior mérito é o pertencimento desse cliente à nossa tecnologia e ao nosso ambiente, nosso ecossistema. Então, eles adoram, né? A gente tem sempre um instrutor do lado, ele vai ajudando, a gente vai desenvolvendo os treinos juntos e vai fazendo essas brincadeiras. Isso é um barato. É você se conectar com a pessoa, com o seu cliente, e isso vai trazer resultado a longo prazo, com certeza. Então, já estamos chegando em pontos bem interessantes, né? E aqui ressoa uma palavra, acolhimento, né? Estamos todo dia correndo, estamos sendo todo dia impactados, todo mundo que nós querendo vender coisas, né? Ao final, aqui não estamos vendendo coisas, não estamos entregando saúde, né? Então, como você vai entregar saúde para alguém se você não conhece esse alguém? Né? Mas, eu quero insistir de novo, tá? Que considera no longo da sua trajetória, isso vai para você, Gina, tá? Se você agora fosse para trás, porque normalmente falar, nossa, se eu houvesse feito assim, talvez eu hubiera ido mais rápido, nossa, se eu houvesse pensado isto antes, quando comecei a aplicar alguma coisa que você pense que claro, tem ganhado com a experiência, mas para uma pessoa que começa agora, tá? Você tem toda a experiência, você foi primeiro impactada, foi encantada pelo equipamento, e comprou o equipamento, mas quando comprou o equipamento você não tinha as certezas que tem agora, né? Certo? Então, quais eram as dúvidas que você tinha, que depois no tempo elas foram sumindo e que não sei quantas pessoas aqui ainda não trabalham, mas vão trabalhar, né? Então, isso é para vocês, né? Fala. Na verdade, a minha insegurança foi primordial. Como eu vou pagar o equipamento, tá?
É realmente como que eu vou pagar. Acho que é de todo mundo aqui. Como que eu vou pagar o equipamento? A parcela é X. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, hoje eu pensando, Chave, se eu investisse lá atrás, e se eu não tivesse essa segurança hoje, como eu tenho de conversar com a eletroestimulação, é igual os meninos falaram, é saber vender. Mas como que eu vou vender? Eu não vou vender para vocês. Vocês são profissionais. Como que eu vou vender para uma senhora, para uma família, que a eletroestimulação é muito boa para a saúde muscular dela? Como que eu vou vender isso? De uma forma estratégica, técnica, porém não tão técnica, porque ela também não vai entender termos, né? E mostrar que um pouco tempo faz um grande resultado, porque a maioria das pessoas é isso. Nossa, mas realmente 30 minutos... Hoje eu trabalho com método de 30, tá? 30 minutos vai fazer resultado? Eu chamo o cliente e falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sua primeira experiência, me passa tudo que você tem, eu vou te conhecer, você me conta um pouco da sua história. Tanto que a primeira experiência do cliente não é 30 minutos. Eu fico 1 hora e meia com o cliente, batendo papo, conhecendo, sabendo da história. Às vezes tem cliente que te contrata só para conversar, mas você, como bom profissional, você tem que entregar o resultado de uma forma ou outra. Então, eu passo toda por essa anamnese e mostro na aula o quanto é importante a sessão de eletroestimulação na vida dela. Mas eu mostro isso na prática, porque quando ela sai da aula, eu acho que é aquele prazer que todo mundo já sentiu, falando, nossa, que isso, né? Nunca senti nada igual. E realmente, pode falar, Lê. E essa sua primeira aula que você dá como experiência, você cobra por essa primeira aula ou você dá uma sessão compreensível? Porque as pessoas não entendem o que é eletroestimulação, é diferente de um pilates, é diferente de uma musculação, né? Que todo mundo já sabe o que é. Você cobra ou não cobra? Isso eu já fui até criticada, tá? Por alguns companheiros, não por meus companheiros aqui do lado, mas eu já fui criticada. Eu não cobro a primeira experiência, gente, mas eu tenho um motivo. Isso não é egocêntrico, nada, mas hoje, com a minha total experiência, eu tenho praticamente 90% de certeza que eu vou fechar aquele plano, eu vou fechar aquela sessão, porque esse acolhimento, eu entendo tanto como que é o acolhimento que a pessoa ela entende, tanto na conversa quanto no treino. Então, eu não cobro. Eu já pensei em cobrar, mas eu acho que a vergonha me consumiu mais do que isso, né? Mas a única coisa que eu cobro é o seguinte, que hoje eu cobro, tá? Eu sempre levo uma roupa experimental, porque eu tomo cuidado isso com o meu equipamento, eu levo a roupa específica e eu cobro só o valor da lavagem, só isso. Porque aí depois, numa próxima sessão, que já com certeza fechou o plano comigo, eu já entrego a nova para ela. Como está o tempo aí? E acabou? Vamos. Só duas perguntas aí. Vamos abrir duas perguntas. Sobre que ele falou, né, da gente fazer uma chamada de vídeo. Gente, na minha cidade, isso, juro, o povo é muito preconceituoso. Isso eu acho que fica impossível. A pessoa malemar quer falar com você por telefone, ela só quer pelo WhatsApp. Vamos fazer uma mentoria, nós dois. Eu faço. Qual que é a minha dúvida? Que nem eu faço igual a Gina, eu não cobro aula experimental, eu fico mais de 1 hora com a pessoa, eu, enfim, dou todo esse acolhimento aí, que já é anos de experiência, sem a eletro também, que eu acho que já é do personal isso, né? Sim. Mas assim, gente, não passar o valor antes, vocês fazem isso? Porque assim, a pessoa fica me perguntando até eu passar o valor. A pessoa não quer marcar experimental porque ela pensa. Eu, por exemplo, se tem um cliente que ele insiste muito, eu não tenho problema nenhum, já passo logo o valor. Eu passo também, mas muita gente daí não marca experimental, mesmo eu já tendo dado todo o suporte, porque assusta. Sim. E assusta mesmo, gente. Acho que Tá, vamos fazer uma mentoria, porque é o seguinte, para nós aconteceu o mesmo. Lidice, valor. Bom, valor. Sim, mas há o que falar. O ideal é atrair para mostrar o valor da coisa ao vivo. Se tu fala só o valor de forma fria... Não, mas não é de forma fria. Não, sim, eu sei, mas o que ele essa objeção criada, né? Mas se a gente fala o preço, assusta. Mas ele não sabe o valor
Gente, isto é... pessoal, vem palestra disso. Posso falar Marketing, comunicação, estratégias, direcionamento, vem palestra disso. Sabemos que este ponto de dor de vocês, de nós e de todo mundo quando estamos vendendo uma coisa que a pessoa não conhece. E depois dá muita frustração, porque você sabe que isso é barato. E é barato mesmo. O equipamento é barato por tudo que entrega. O treinamento que vocês fazem é barato por tudo que treina. Mas a pessoa não sabe. E depois frustramos, porque pedem valor, fala valor e acham que é muito caro. Mas isso vem palestra, gente. E fazemos mentoria. Fechou? Só uma observação, assim, eu acho que assim, tem a mentoria, né, qual o Xavier está falando, que são estratégias que você pode utilizar para quebrar essa objeção. Ok. Mas muito vai do mercado que você está inserido. Porque dependendo do contexto, essa discussão de preço, ela fica muito por último. Então, assim, o que é primordial é como essa pessoa chega até você. Porque como ela chegou até você, é simples. Hoje, quem é aqui de São Paulo sabe que existe vários estúdios de eletroestimulação, o Xavier tem vários clientes, e todo mundo trabalha com uma precificação, a princípio de ir numa unidade. Então, o profissional vai ver o que é a demanda dele e vai acabar inserindo. Mas, se você está inserido num contexto onde você tem uma equipe multidisciplinar, onde você está levando uma qualidade, as pessoas já estão te procurando por isso, o preço talvez ele engloba outras situações, né? E essa questão, por exemplo, eu não cobro do aluno a aula experimental, porque ela já está embutida num pacote para ele, tudo certinho. Isso é científico, tá? Se você conseguir levar a pessoa para chamada de vídeo, a chance de você converter é maior do que você passar o preço pelo direct ou pelo WhatsApp. Primeiro a chamada de vídeo, depois áudio e, por último, você somente escrever o preço. É conduzir a pessoa para conhecer e você poder acolher. Exato. Você não consegue acolher através de uma mensagem de texto. Bom, até mais que outros, né? Sendo mais gentil e tal. Mas, então... Mas, você está vendendo um produto de R$2.000 no mês, vamos supor assim. A pessoa simplesmente, se ela não se sentir acolhida, ela não vai fechar com você. Bom, isto é o que é bom da experience. Isto é o que é bom da experience, que se fazem... Pode falar? Então, é muito importante também essa aula experimental, né? No caso, cada um tem uma forma como cobra. Um cobra, outro não. Né? Eu acho também um outro fator muito importante é o profissional. Então, assim, você pode ter o melhor dispositivo que for, mas às vezes a gente dá uma aula, a pessoa não sente segurança, né? Então, para chegar, eu acho que num ponto ali, a pessoa tem que ter um conhecimento. O equipamento em si, ele ajuda bastante, mas, gente, é a aula. A pessoa procura você pela aula, e eletro, como você disse, é um complemento que vai ajudar ali a pessoa a ter resultado. Então, não adianta a gente colocar o colete, falar que vai passar a aula, é desse jeito, né? Perfeito. Tem que conhecer, tem que dominar. Perfeito. Claro, a ferramenta não vai sozinha. A Ferrari não se dirige sozinha. Desculpa, profissionalmente, Cristiano, a gente tem a ferramenta, né? Como você falou, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. A gente nunca pode achar que, eu já domino o eletro e sempre busca conhecimento, como a gente faz. Exatamente, pessoal. Isso é a experience. Vontade demais, vontade demais. Chave, eu só vou fazer um convite, Chave, rapidinho. Às 3 horas hoje, eu vou fazer uma demonstração com uma primeira experiência para uma pessoa sedentária. Quem quiser se candidatar, preciso de uma pessoa só, sem briga. Me procura, que vai ser aqui, ó. Vai treinar de verdade comigo, tá? É isso. Pessoal, encerramos esta mesa. Sensacional. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigada. Muito obrigado, Cristiano. Nós